aqui, então, a terceira parte do nosso mini treinamento. Eu estava dizendo que a gente sai na primeira parte, 10 minutos do mini treinamento, o foco do produto, né, do tema, como nós estamos essa quinzena, ensaios de laboratório. Depois nós vamos para a gestão, porque a gestão é mais importante do que fazer o produto em si. Nós estamos querendo que não só a gestão da administração, mas a gestão do produto seja encabeçada por uma gestão cristã. Mas, para ascender ainda mais, nessa terceira parte, nós falamos do estudo da vida espiritual, que é o objetivo da academia. Treinar a vida espiritual. E ao treinar a vida espiritual, a gente estuda a vida espiritual. Como que a gente estuda a vida espiritual? É só estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia é estudar a vida espiritual. A Bíblia, Deus é Espírito. Deus, através do Espírito Santo, escreveu a Bíblia, através de inúmeros homens, mulheres, e, portanto, o que está lá, quiçá tenha sido uma realidade física lá atrás, para nós hoje tem um valor espiritual. Então, toda a linguagem figurativa antes da vinda de Cristo se torna realidade espiritual com a vinda de Cristo. Porque Cristo que veio nos dar uma vivificação do nosso espírito. O nosso espírito, nosso da raça humana, ele entrou em colapso lá no Éden, quando Adão, né, desobedece a Deus. É o fruto de toda a corte. Desobedecer ao quem a gente tem que obedecer é um corte com essa pessoa. Então eu vejo que tem certas pessoas que vivem em desobediência. Elas ouvem as coisas, mas não fazem o fruto do que ouviu. Então é desobediência. Se a relação é de obediência entre duas pessoas, quem fala está dando um comando e quem deve obedecer, se não obedece, está rejeitando aquela instrução. E foi o que fizeram, né? Adão e Eva fizeram com Deus, ao desobedecer e comer da árvore do bem e do mal. Foram lá e comeram. Então parece uma coisa essa boba, que parece que todo mundo conhece, mas tem que conhecer e perceber a consequência espiritual. E a consequência espiritual é não ter relacionamento com Deus. Aí vem Jesus Cristo 2000 anos atrás, que traz a possibilidade, né, para quem escolher, porque ele veio para todos, ele veio para salvar o mundo. Mas poucos do mundo escolheram ter uma vida em Cristo. Porque cristão é um pequeno Cristo que vai se desenvolver em você. Isso é espiritual. Né? Mas o espiritual é uma realidade maior do que a física, do que a natural. A vida espiritual é sobrenatural e a vida natural é natural. Todo mundo conhece a vida natural. O sobrenatural é espiritual. É Deus, Deus é espírito. Então, está dando para entender? E aí vem a frase que eu destaco nos dias de hoje, acho que eu vou destacar para sempre, que é como orar. A própria Bíblia fala que nós não sabemos orar. Mas as religiões, a cultura, diz que a gente sabe orar. Está orando, vou orar, ora por mim. Mas é um monte de bobagem perante a própria Bíblia. Não sou eu que estou falando que é bobagem. A Bíblia diz, não com essas palavras, né, que é bobagem. Porque a Bíblia fala que nós não sabemos orar. A Bíblia fala. E eu só vou saber orar se eu tiver o Espírito Santo, que é Ele que vai me dizer o que eu tenho que falar com Deus. Ele que sabe. Então, em nome de Jesus Cristo, se eu nasci em Cristo, é em nome dele. É Ele em mim, o Espírito Santo, que vai falar o que eu vou falar com Deus, com meu Pai Celestial. Bom, dentro dessa empreitada de estudo, de como fazer oração, então vem a questão dos vídeos que a gente utiliza, não só nas lives, mas utiliza aqui, não deixa de ser live isso aqui, mas aqui no mini treinamento também.
Então, vamos ver esse vídeo. Ouvir e ver. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses. E vamos ver 4 versos chaves nessa epístola. Capítulo 1, verso 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Capítulo 2, verso 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lembrando que aqui a palavra mais adequada seria pensamento, ou a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Capítulo 3, verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Finalmente, capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar uma vez mais. Bom, ele só leu alguns versículos da Bíblia. Geralmente eles fazem isso. Eles leem alguns versículos da Bíblia, depois eles oram, que é uma forma de invocar a presença do Espírito Santo. Isso não é mágico, isso é vida espiritual. Isso é para aquele que nasceu de novo. E aí depois vão comentar esses versículos da Bíblia, que será a parte de estudo, de desenvolvimento, e tratar do assunto maior das nossas vidas, que é Cristo, que é a Trindade, que é o Espírito Santo, que é Deus, vida eterna, corpo glorificado, enfim, essas questões. Sobretudo, o melhor amor que é Cristo, como ele leu nos versículos, com outras palavras. Querido Pai Celestial, depositamos nossas vidas, Tua palavra lida e este tempo de comunhão em torno dela nas Tuas mãos. Encarecidamente te pedimos que Tu nos supras com tudo que carecemos, para que algo mais das belezas, glórias e perfeições do Teu Filho sejam por nós vistas. Por Tua graça, abre Tua palavra aos nossos corações. Concede-nos, pelo Teu Espírito, que nosso entendimento seja iluminado, para que possamos saber qual a esperança de nosso chamamento. Toma, Senhor, cada um de nós e todo esse tempo de comunhão debaixo de Teu governo. Encabeça-nos, glorifica Teu nome, ensina-nos, encoraja-nos, exorta-nos, te pedimos. Amém. Em Teu precioso nome. Amém. Queridos irmãos, ontem então demos um primeiro passo nesse tema que sugerimos, o caminho da experiência espiritual. E como o próprio título sugere, esse é um imenso assunto. Nós precisaríamos de todo o Novo Testamento, essas epístolas, particularmente de Paulo e os outros escritores, para tratar de um assunto tão intenso, tão rico, tão sólido, esse tema da experiência espiritual. Claro que nós estamos buscando entender do Senhor, passo a passo, o caminho a seguir nesses tempos que foram designados para nosso compartilhar nesses dias, já que o tema então é tão vasto. O que colocamos ontem, não vamos nem mesmo resumir hoje, para não perdermos tempo com o que já foi colocado, sem necessidades, mas nós vimos que esse tópico, a experiência espiritual, ele realmente é um tópico sólido nas Escrituras e traça um caminho para que nós não nos percamos em subjetivismos.
Então, basicamente, o que fizemos ontem, com a ajuda do Senhor, foi usar toda a reunião que tivemos para enunciar algumas marcas de subjetivismo. E o foco, a carga, obviamente, não era negativa. A carga era positiva. Era que possamos... Senhoras, me perdi aqui no tempo. Eu estou distraído aqui com o relógio. Encerramos aqui o tempo, que eu tento me até a 10 minutos cada parte. Mas eu quero dar aviso. Esse vídeo, o que estávamos estudando até ontem, e alguns outros do tema, estão lá na playlist desse curso, que é a aula 2, né? Ensaios laboratório, aula 2. E vocês devem escutar, ouvir, principalmente agora que estão no fim de semana, né? E vir conversar conosco. Estou disponível todo dia, das 16 às 17, no workshop gratuito, tá bom? E até daqui a pouco, às 18 horas, nosso trabalho diário aí, na nossa Dynamis. Tchau, tchau, obrigado.